Fala pessoal, vamos dar continuidade às nossas questões comentadas com foco no concurso do DEPEN. Agora nós vamos iniciar as questões referentes à Lei 11.671 de 2008, que trata aí sobre a inclusão e transferência de presos em estabelecimentos penais federais. A meu ver, depois da Lei de Execução Penal, é a lei mais importante. Claro que nós temos outras leis, decretos, mas essa aqui, pessoal, é o dia a dia, tá, da penitenciária, é o dia a dia dos agentes, juntamente ali com o decreto 6.049, que é o regulamento, a portaria de SPF, que também esmiuça ali a questão das assistências. São leis aí que você não pode deixar de fora do seu estudo, tem que focar mesmo. E nós vamos trazer aqui algumas questões bem pontuais, estratégicas, a fim de que você possa aí trabalhar aquilo que é importante para a tua prova. Tenho certeza que se você for cuidadoso e prestar atenção nas questões que eu elaborei, são questões realmente estratégicas, para que a gente possa comentar aqui o que é mais importante lá para a tua prova. Beleza, pessoal? Então vamos seguindo aí para a nossa primeira questão. Saul praticou crime contra a dignidade sexual que gerou grande repercussão. Ao ser preso, foi levado para um presídio estadual da cidade X. Chegando à unidade, não foi possível colocá-lo na vivência junto aos demais presos, visto que eles gritavam: vai morrer, vai morrer. Diante disso, os agentes o colocaram em uma cela separada na área denominada de seguro. No dia seguinte, Saul, temendo por sua vida, solicitou à direção do estabelecimento sua transferência para uma penitenciária federal, que foi negada pelo diretor sob a justificativa de que não havia interesse da segurança pública para a sua inclusão no sistema penitenciário federal, no SPF, sendo esse um requisito legal obrigatório para deferimento da medida. Diante dessa situação hipotética, nos termos da Lei 11.671 de 2008, julgo os itens a seguir. Vamos para o primeiro item. Agiu corretamente o diretor, haja vista o interesse da segurança pública ser condição obrigatória para a inclusão de presos no sistema penitenciário federal. E aí, galera, o que vocês acham? É obrigatória essa condição de ter o interesse da segurança pública para que um preso possa ser inserido no sistema penitenciário federal? Será que essa é a única condição? É a única justificativa para que o preso possa ser transferido para lá? Não, né, pessoal? Não. Então esse item está o quê? Errado. Mas é importante a gente comentar aqui, que tem muita coisa bacana para a gente comentar e que você possa compreender essa questão. É um item assim, estilo CESP mesmo, tá? Trazendo um caso hipotético, um caso que acontece no dia a dia, acontece na prática, muito mesmo, tá? Como eu falei para vocês, pessoal, vou trazer pontos estratégicos, porque como eu trabalhei como diretor do sistema penitenciário estadual, fui diretor de unidade prisional, então a gente tem aí o dia a dia na nossa cabeça, como é que funciona a sistemática, né? Isso aqui acontece na prática, professor? Acontece e muito, tá? Então qual foi o caso aqui? O Saul, ele foi preso. Por que o Saul ele foi preso? Ele foi preso porque ele cometeu um crime contra a dignidade sexual. O item não traz aqui qual foi o crime, mas eu imagino que seja ali um estupro de vulnerável, que é o artigo 217 do Código Penal, um estupro, artigo 213, que são crimes aí que geram o que, pessoal? Grande repercussão, na verdade. Um estupro de vulnerável principalmente, que é estupro de criança, né? Então isso gera uma grande repercussão. Imagino que tenha sido isso. Mas tudo bem, isso não vai influenciar na resposta. Ele foi para onde? Presídio estadual, né, pessoal? Ele foi preso, foi lá para o presídio estadual. Só que quando ele chegou lá, o que aconteceu? Ele não foi possível colocar ele. Os agentes não conseguiram colocar ele nas vivências lá com os demais presos, porque os presos estavam gritando que ele ia morrer. Os presos estavam esperando ali ele, né? Então, isso acontece também na prática, beleza? Nos presídios estaduais tem televisão, o pessoal sabe o que acontece na rua, tá? E aí os agentes colocaram ele aonde? Numa cela separada, na área denominada de seguro. Isso aqui a atuação dos agentes aqui foi correta, tá? Para resguardar a integridade física do preso, eles fizeram isso aqui. Lembre-se, galera, vocês que vão trabalhar no DEPEN, tem que entender uma coisa. A responsabilidade do Estado, tá? É uma responsabilidade objetiva. Vocês estudaram isso em direito administrativo, uma responsabilidade objetiva. No caso aqui, o preso tem direito constitucional, tá? De ter resguardado a sua integridade física e moral. É o que diz lá o artigo 5º, no inciso 49. Anota aí, artigo 5º, inciso 49. Lá vai dizer que o preso tem direito, tem garantida, né, a sua
integridade física e moral. Portanto, pessoal, é o dever do Estado. Então, os agentes aqui, vocês que estarão trabalhando no sistema penitenciário federal, quando se depararem numa situação dessa, em que o preso está sofrendo algum tipo de ameaça, por algum tipo de retaliação, a sua integridade física e moral, vocês vão ter que agir da mesma forma. Então, os agentes agiram corretamente, ok? Beleza. E aí, no dia seguinte, Saul, obviamente, com medo de morrer, temendo, ó, a questão diz aqui, ó, temendo por sua vida, ele solicitou ao diretor a transferência para onde? Para a penitenciária federal. Só que o diretor negou. E qual foi a justificativa? Olha aqui a justificativa. Não havia interesse da segurança pública. Aí eu pergunto para vocês, é somente esse o requisito para que um preso seja transferido para o presídio federal? Não, né, pessoal? Não. Não é apenas essa justificativa que a lei traz. A lei também garante, tá, ao preso que, se tiver interesse de sua parte, desde que justificado, ele também pode solicitar a transferência para o presídio federal. E aqui eu pergunto para vocês, havia uma justificativa plausível, uma justificativa, um fundamento legal, um fundamento real para que ele pudesse ir para o presídio federal? É claro, né, pessoal? É claro, ele estava sofrendo risco à sua vida, risco de morte. Tá certo? Então, essa justificativa sim está prevista na lei. E onde é que está isso, professor? Está aí, ó. Artigo 3º diz o seguinte: serão incluídos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima aqueles para quem a medida se justifique. Olha só. Então, essa medida de transferência tem que ter uma justificativa. Quais são as justificativas? Aqui, ó. Interesse da segurança pública, primeira justificativa. Segunda, interesse de quem? Do próprio preso, condenado provisório. Então, é possível sim que o preso, tá, o Saul, solicite a sua transferência, o diretor tem que acatar, porque aqui há uma justificativa plausível para isso, tá certo, galera? Então, o correto seria que o diretor adotar as medidas cabíveis para a transferência do Saul, tá certo? Claro que nós já vimos, vamos ver mais à frente também nas questões, não cabe ao diretor transferir de imediato, mas ele tinha que adotar as providências para incluir, para transferir ali o Saul no sistema penitenciário federal. Esse seria o correto, beleza? Mas nós vimos que os agentes atuaram de forma correta, tirando o preso lá do local onde está sendo ameaçado, colocando uma cela separada. Esse local seguro, talvez vocês muitos não saibam, é um local onde ficam ali os presos que não têm convivência com os demais por uma série de motivos, tá, pessoal? Às vezes, no caso do Saul, são os estupradores, aqueles que estão condenados, ou então aqueles denunciados por estupro de vulnerável, por estupro também do 213, também aqueles considerados X9 pelas facções, aqueles que chamam de cagueta, o X9, também ficam no seguro. Então existem esses locais lá nas penitenciárias, nos presídios, onde ficam esses presos, e inclusive eles são ali caçados, não é verdade? São caçados quando tem uma rebelião, para que sejam mortos, para que sirvam de escudo e etc. Beleza, galera? Então, tomamos aqui um pouquinho de tempo com relação a esse item, mas eu acho que as informações para vocês aqui, volta ao vídeo, coloca no mais lento ou no mais rápido, não sei. Mas analisa bem essa questão, que é uma questão muito importante para o teu aprendizado. Beleza? Vamos seguindo então para o segundo item. Diante da impossibilidade de assegurar a integridade física e do iminente perigo de morte de Saul, o diretor do estabelecimento poderá decidir de forma fundamentada pela sua imediata transferência para o sistema penitenciário federal, sendo obrigatória a comunicação imediata ao juízo da execução da comarca. E aí, galera, o que vocês me dizem? O item está certo, pessoal? Pessoal, esse item aqui está errado. Por que, professor, que está errado? Vamos lá, vamos comentar aqui. Primeiro, ponha uma coisa na cabeça de vocês. O diretor do estabelecimento prisional, ele não tem a autoridade, a competência, a atribuição de transferir preso para o presídio federal. Não tem, tá, pessoal? Quem tem a competência, essa atribuição é o juiz, tá? Então, toda vez que se você vê numa questão na sua prova que a transferência ou a inclusão de preso se deu por ordem do diretor, está errado. O diretor não ordena, não decide pela transferência, tá certo? Então aqui, ó, quando o item ele diz que o diretor decidiu,
Então tá errado aqui, ó. De forma fundamentada, o diretor do estabelecimento penal poderá decidir. Errado. Ah, professor, mas aí aqui, ó, tem um iminente perigo de morte de Saul. Saul tá lá, o pessoal tá querendo matar ele. Lá a historinha diz que o pessoal gritava, vai morrer, vai morrer. Não interessa. O que o diretor do presídio pode fazer é o que os agentes fizeram e ele vai continuar mantendo ali aquela medida, tá? Que é retirar o preso lá do local de onde ele está sofrendo aquela ameaça, o perigo que ele está sofrendo contra a sua integridade física. Nós já vimos que é responsabilidade do Estado, né? Então ele tem que resguardar a integridade física do preso. Ele tira e coloca numa cela separada, para evitar assim que aconteça alguma coisa com aquele preso, beleza? Mas ele não pode, ainda que diante dessa situação, porque o SESP ele vai trazer essa historinha, né? O SESP ele gosta disso. Aí ele vai dizer que o cara estava para morrer, que estava acontecendo isso, então o diretor teve que tomar essa atitude e decidiu transferir o preso. Tá errado, tá errado. Quem decide pela transferência é o juiz da execução, tá? O juiz da execução. Beleza, pessoal? Tranquilo até aí? Onde é que está isso, professor? Está aqui no artigo 4º, nós temos que trabalhar aqui 2 artigos com vocês. Aí já vou adiantar um outro ponto para vocês que é importante para a prova também. Tem o artigo 4º e tem o artigo 5º. O artigo 4º ele vai dizer o seguinte: a admissão do preso condenado provisório dependerá de quê? De prévia decisão e fundamentada do juiz federal competente. Admissão aonde, pessoal? Admissão lá no presídio federal. Então, para que o preso seja efetivamente incluído lá no sistema penitenciário federal, o juiz federal responsável, competente por aquele estabelecimento penal federal, tá? Ele que vai decidir. Beleza? Agora, professor, e o juiz da execução penal, que é o juiz lá da cidade X, de onde está preso o Saul, ou de onde está o preso, ele não decide nada? Sim. Olha só o que diz o artigo 5º. São legitimados para requerer o processo de transferência cujo início se dá como, pessoal? Como é que dá o início do processo de transferência? A admissibilidade pelo juiz de origem. Então, o juiz de origem é ele que vai fazer o primeiro juízo de admissibilidade. Tá? O que é esse juízo de admissibilidade? Pessoal, nada mais é de que verificar as condições, se aquilo ali se encaixa, se há realmente essa necessidade e se encaixa ali nos requisitos da lei. Tá certo, pessoal? No caso que a questão trouxe aqui, Saul, ele pediu por quê? Porque ele estava correndo risco de morte. Ele não tinha convivência lá com os demais presos, ele temendo a sua morte, ele pediu para ser transferido, só que o diretor negou, certo? O diretor negou, nós vimos que o diretor negou de forma equivocada, tá? Porque Saul está, sim, fazendo um pedido de forma justificada e plausível, ok? Além disso, pessoal, olha só, quem são os legitimados para fazer esse pedido de transferência? Quem são os legitimados? Olha aí, ó, a autoridade administrativa, o Ministério Público e o próprio preso. O próprio preso pode pedir. Então veja, quem foi que pediu a transferência? Saul, ele mesmo pediu a transferência dele. Ele tem legitimidade para isso? Ou seja, ele pode pedir? Claro que pode, tanto que ele fez. Agora o diretor negou dizendo que não havia justificativa. E a gente já viu que existe a justificativa. Tá, beleza, professor, isso o senhor já comentou. Tranquilo até aí, né, pessoal? Certo, professor, já sei. Agora, ele solicita e quem é que vai decidir? O diretor do presídio federal ou o diretor do presídio... Desculpa, gente. O juiz da execução federal ou o juiz da execução estadual? Gente, esse processo ele vai se iniciar aqui embaixo, aqui na esfera estadual, tá? Então, a questão diz lá que é a cidade X. O juiz da execução penal ali daquela cidade X, ele vai receber esse processo, tá, das mãos lá do diretor. O diretor vai encaminhar esse pedido do preso para ele e ele vai fazer o juízo de admissibilidade. Ele vai verificar se está tudo conforme os ditames da lei. Ele vai verificar se realmente existe a necessidade. Ok? O juiz, verificando isso e decidindo, ele sim, ele decide, o juiz decide pela transferência. Ele decidindo pela transferência, ele vai encaminhar esses autos, que vai gerar os autos, ou seja, vai gerar um processo, um procedimento. Esses autos vai para onde? Ele vai mandar para o juiz federal.
lá responsável pelo estabelecimento penal federal. É mais ou menos assim. Ele vai receber do diretor, diretor, me dá isso aqui que a responsabilidade é minha. O diretor vai dizer, tá aqui, juiz. O preso está pedindo, é você que decide. Beleza? Aí o juiz, beleza, deixa comigo. Analisei, beleza, tá tranquilo, existe realmente a necessidade. Bom, eu decido mandar ele para o presídio federal. O que ele vai fazer, o juiz da execução de origem? Vai mandar, ei, juiz federal, tá aqui, ó. Eu já decidi e eu quero mandar esse cara aí para o presídio federal. Avalia isso aí. Aí o juiz federal vai dizer o seguinte, beleza, manda para mim aqui. Vai analisar, ver se está tudo de acordo com a lei, se existe a necessidade e vai decidir. Tá certo, pessoal? Vai decidir pela inclusão ou não. Só que aí é que está o ponto X da questão. O juiz federal ele pode dizer sim ou não para a decisão do juiz de origem, não é verdade? O juiz federal pode olhar o processo aqui e dizer assim, ei, juiz de origem, eu não concordo com isso aqui não. Eu não vou aceitar isso aqui não. Ele não vem para o presídio federal. Aí, o juiz da origem, da execução de origem, vai dizer o seguinte, tudo bem, você não aceita, beleza, mas eu decidi que ele vai. E aí, como é que fica? Está conflitando a tua decisão com a minha. Como é que a gente faz? Beleza, então eu vou suscitar um conflito de competência. Aí o juiz de origem vai mandar para quem isso? Vai dizer, ei, STJ, é o seguinte, STJ, o Tribunal Superior, quem decide é o STJ. Ele vai dizer, STJ, ó, o juiz federal não está querendo acatar minha decisão, mas a minha decisão está tudo de acordo com a lei, está de acordo com a necessidade, com os requisitos legais e com a necessidade lá do preso. Decide essa parada aí. O STJ vai pegar, vai olhar, se tiver de acordo com a lei, tá? O STJ vai determinar a transferência com certeza, tá certo, pessoal? Então veja, vamos repetir, vamos simplificar. Preso pode pedir para ir para o sistema penitenciário federal? Pode. Ele é legitimado. Está aqui no artigo 5º. Está aqui, ó, legitimado, preso. Tá? O Saul ele pediu. O diretor negou. O que é que acontece? Isso vai lá para o juiz. O juiz vai decidir. Qual o juiz? O juiz de origem. O juiz da execução penal lá do presídio onde está localizado lá da cidade X. Beleza? Aí o juiz de origem vai decidir e vai mandar para quem? Juiz federal. O juiz federal vai analisar, pode dizer sim, pode dizer não. Se ele disser sim, ok. Saul vai embora lá para o presídio federal. E o juiz já vai dizer logo o prazo que ele vai ficar. Beleza? Mas tem outras coisas que a gente vai ver mais à frente. Beleza. Mas se o juiz federal disser não concordo. O juiz de origem, o juiz da execução penal de origem, vai dizer o seguinte, tudo bem, tu não concorda, mas eu vou mandar para o STJ decidir. Aí o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, vai dizer se ele vai ou não vai. Deu para entender, pessoal? Essa sistemática aí de transferência para lá para o presídio. Tem mais coisas, mas a gente vai tratar mais à frente. A gente só está iniciando aqui, tá, a questão da transferência. Tem mais coisas lá para frente para tratar com vocês que é importante. O que você tem que ter em mente nessa questão é o seguinte, resumindo tudo, diretor não decide, tá, a transferência de preso para o presídio federal. Quem decide é juiz da execução penal. Perfeito? É isso aí que você tem que saber por hora, tá? Volta o vídeo aí, analisa bem o que nós falamos e a gente vai tratar disso mais à frente. Vamos para o próximo item. Caso Saul seja incluído em uma penitenciária federal, será alojado em cela individual e terá direito à visita de sua cônjuge ou companheira, de parentes e amigos, além de 2 horas de banho de sol. E aí, galera? Certo ou errado? O Saul, se ele for lá para o presídio federal, ele vai ser alojado em uma cela individual? Vai. Beleza, professor, isso é tranquilo. Eu já sei que ele vai, porque no presídio federal, todos os presos são alojados em cela individual. Diferentemente dos presídios estaduais, em que tem ali, a cela tem capacidade para 6, para 8, aí tem 20, tem 30, tem 40. Não, lá no presídio federal não. Lá no presídio federal você já conhece a estrutura, se não conhece já precisa conhecer. E lá o recolhimento ele é em cela individual, cada preso no seu quadrado, beleza? Ele tem direito à visita de cônjuge, companheira, parentes e amigos? Tem sim direito, tá? Tem esse direito, está previsto na lei. E também tem direito a 2 horas de banho de sol? Perfeito, então o item está
Correto, está certo, pessoal. E onde é que está a fundamentação, professor? Quero saber onde é que está isso na lei. Aí, ó, artigo 3º. Tá? No artigo 3º você vai ter ali, tá, as seguintes características lá do Presídio Federal. Cela individual, ó, recolhimento de cela individual. Visita de quem? Cônjuge, companheiro, parentes, amigos, tá? Em dia determinado, por meio virtual ou no parlatório. Nós trabalhamos isso lá na portaria 157 a respeito dessas visitas, que inclusive são visitas semanais. Nós trabalhamos já isso na portaria 157. Nosso vídeo está aí no YouTube, tá? Máximo de 2 pessoas por vez, beleza? E aí essas características aqui. Banho de sol de até 2 horas diárias. Então, o item tranquilo, letra de lei, mas você tem que saber isso, pessoal. Tem que saber que o preso lá no estabelecimento penal federal, ele tem direito à visita semanal, desde que ele não esteja o quê? Em RDD, porque se ele estiver em RDD, aí muda a história. Nós já vimos que lá, de acordo com o artigo 52 da LEP, se ele estiver no RDD, essa visita vai ser quinzenal. Foi a alteração trazida aí pelo pacote anticrime, que é a Lei 13964 de 2019. Tá certo? Mas se ele estiver cumprindo a pena lá, ou então estiver de forma provisória, no sistema ordinário, no sistema comum, sem estar ali no RDD, a visita dele vai ser semanal, vai ter direito a receber a visita do cônjuge, companheiro, parentes, amigos, claro que em dias determinados. Isso aqui nós já vimos também na portaria 157, que são dias da semana, tá certo? 2 pessoas, tá? Vai ser no máximo 2 pessoas, sem contar, tá, as crianças, beleza? Então, ou seja, são 2 pessoas mais as crianças, ok? E banho de sol de até 2 horas, tá certo, pessoal? Isso aqui é tranquilo, letra de lei, você não pode errar uma questão como essa. Vamos seguindo? Item 4. Nos termos da Lei 11.761 de 2008, é correto afirmar que no caso de presos oriundos dos estabelecimentos penais estaduais, incluídos no Sistema Penitenciário Federal, a atividade jurisdicional de execução da pena será exercida pelo juiz da vara de execuções penais da comarca de origem, onde foi condenado o preso. E aí, moçada? O item está certo ou errado? O que diz o item? Que a atividade jurisdicional, olha aí, ó, atividade jurisdicional. A quem cabe essa atividade jurisdicional? Quem exerce a jurisdição lá nos presídios federais? Quem é, pessoal? No Sistema Penitenciário Federal. Pessoal, no Sistema Penitenciário Federal, nos estabelecimentos penais federais, quem vai exercer a jurisdição, ou seja, quem vai ter a atribuição, a responsabilidade da jurisdição é o juiz federal de execução federal. Tá certo, pessoal? Olha só, em cada penitenciária existe um juiz responsável. Nós sabemos aí que existem quantas penitenciárias? 5 penitenciárias no Brasil, tá? Então, por exemplo, na penitenciária lá de Porto Velho, quem é que exerce a jurisdição? É o juiz federal da Seção Judiciária Federal de Porto Velho. Tá, pessoal? Então, é ele que vai exercer a atividade jurisdicional. É o juiz da Justiça Federal de lá de Porto Velho. Ah, e lá de Brasília? O juiz da Justiça Federal lá de Brasília. Tá? Não é o juiz aqui estadual. Não é o juiz estadual. Não é o juiz da vara de execuções penais aqui, ó. A questão está dizendo que é o juiz da vara de execução penal da comarca de origem? Não, não. O juiz da comarca de origem, ele vai ter atribuição, ele vai exercer a jurisdição nos estabelecimentos penais, ó, estaduais. Nesses aqui sim, tá? Portanto, o item está errado. Por quê? Resumindo, quem exerce a jurisdição, tá, nos presídios federais é o juiz federal de execução penal lá da Justiça Federal, aonde está localizado o presídio. Se for em Porto Velho, lá de Porto Velho. Se for lá do Paraná, vai ser lá de Paraná. Se for de Brasília, vai ser o juiz federal de Brasília, tá? Da seção judiciária. Por quê? Quando é justiça estadual, pessoal, a gente chama de comarca. Então, em cada comarca, no caso aqui, eu sou daqui do Amazonas. Então, no Amazonas, por exemplo, no estado do Amazonas, existe, aqui na capital Manaus, que é onde eu moro, existe o juiz da execução penal de Manaus.
Então esse juiz é responsável pelos presídios daqui de Manaus. Tá certo, pessoal? E aí tem das outras cidades, outras comarcas. Então cada comarca tem um juiz responsável. Na Justiça Federal não funciona assim como comarca. Funciona como, professor? Funciona como seção judiciária federal ou subseção judiciária. Tá? Então, lá no Presídio Federal, quem vai exercer essa jurisdição é o juiz lá da seção judiciária federal. Tá certo, galera? Então não confunda isso aqui. Tá? Se o preso estiver no presídio estadual, a competência de jurisdição, ou seja, a jurisdição é exercida por quem? Pelo juiz da execução penal de origem. Juiz da execução penal estadual. Mas se o preso está no presídio federal, a jurisdição vai ser de quem? Do juiz federal de execução penal daquele local onde está localizado o presídio federal. Ok? Beleza, pessoal? Tranquilo? Qualquer dúvida, gente, vocês podem me procurar nas minhas redes, tá? Só lembrando, no Instagram, Prof. Ale Navegante, tá? Aqui também no canal do YouTube, pode deixar a tua dúvida aqui que a gente vai responder, vai interagir, tá? Nosso intuito aqui é que você aprenda, tá certo? Eu sei que numa primeira visão que você tem do vídeo, das questões, você pode achar um pouco difícil, mas é normal, depois você vai pegando aí, vai internalizando, vai associando uma coisa com a outra e aí vai ficando mais fácil de você compreender. O que você tem que entender, resumindo, é o seguinte, nesse item para a gente fechar: jurisdição no presídio estadual, juiz da execução penal da comarca de origem, ou seja, juiz da execução penal estadual. Jurisdição no presídio federal, juiz federal onde está localizado o presídio federal. Beleza? Vamos para o próximo item. Antes de a gente ir para o próximo item, aqui está o artigo 2º que eu trouxe para vocês aí, que é justamente a resposta. A atividade jurisdicional de execução penal nos estabelecimentos penais federais será desenvolvida por quem? Juiz federal da seção ou subseção judiciária. Lembra que eu falei para vocês? Se for estadual, é juiz da comarca, tá? Juiz da execução penal de origem. Mas se for presídio federal, juiz federal da seção ou subseção judiciária, onde? Em que estiver localizado o presídio, o estabelecimento. Beleza, pessoal? Beleza? Tranquilo? Então vamos seguindo. Questão 5. Nos termos da Lei 11.671 de 2008, é correto afirmar que são legitimados para requerer a inclusão de presos no sistema penitenciário federal apenas a autoridade administrativa, o Ministério Público e juiz de origem, onde se encontra o preso provisório e condenado. Aí nós vamos trazer novamente o artigo 5º, não é, pessoal? O artigo 5º dessa lei, 11.671, vai trazer a resposta para o nosso item. Nós já vimos que isso aqui está o quê? Está errado, porque nós até trabalhamos aqui numa questão anterior, o artigo 5º, né? Quem são os legitimados para requerer, pessoal, a inclusão? Quem são? A autoridade administrativa procede, está correto. O Ministério Público também procede, está correto. Agora, o juiz da execução ou o juiz de origem, ele é responsável? Ele é legitimado? Não. Aqui o item ficou errado. Por quê? O juiz de origem é aquele que vai decidir. Nós vimos agora há pouco. E onde é que está isso, professor? Nós vimos aí no artigo 5º. O artigo 5º vai dizer o seguinte, que esse juiz de origem, ele vai decidir, é ele que vai fazer o quê? O juízo de admissibilidade, tá? Então, o juiz da execução, ele vai fazer esse juízo de admissibilidade e vai decidir ou não pela transferência. Mas quem são os legitimados, professor? A autoridade administrativa, geralmente o secretário de Segurança Pública, secretário de Administração Penitenciária, tá? O Ministério Público ou o próprio preso. Nós já vimos isso naquela questão em que falava sobre a transferência de Saul. Professor, essa autoridade administrativa aí é o diretor? Não pode ser o diretor? Gente, teoricamente poderia ser o diretor, tá? Mas eu confesso para vocês, por exemplo, existe uma escala hierárquica, né, pessoal, na administração penitenciária estadual e federal. Por exemplo, quando eu era diretor, quando eu fui diretor, isso até 2015, tá? Nós fizemos ali algumas transferências para as penitenciárias federais.
eu solicitei algumas transferências por motivo de segurança pública, tá? Nós solicitamos ali, nós tínhamos informações de alguns líderes de facções, nós solicitamos a transferência para o Presídio Federal. Só que eu não decidi nada. Eu solicitei, mas eu solicitei para quem? Direto para o juiz? Não, gente. Então, na prática, não é viável isso, não funciona dessa forma. Eu solicitei para quem? Eu solicitei para o meu superior. Quem era o meu superior? O secretário de Administração Penitenciária. Então, eu disse para ele, olha, comando, é o seguinte, tem esses presos X e Y, nós precisamos mandar esses caras para o Presídio Federal, porque senão vai gerar uma instabilidade no sistema. Ele analisou, verificou toda a documentação que eu mandei para ele, e ele sim, a autoridade administrativa, solicitou para o juiz da execução. Entenderam aí, pessoal? Então, por uma questão de hierarquia, eu não fazia o pedido direto. Então, na prática, isso é inviável. Mas, teoricamente, diretor é uma autoridade administrativa? Sim, não deixa de ser uma autoridade administrativa. Tá certo? Então, teoricamente, o diretor do estabelecimento penal poderia sim fazer essa solicitação. Ele é um legitimado. Mas na prática não ocorre dessa forma. Na prática aqui, na teoria sim, mas na prática não. Na prática é o secretário de Segurança Pública, secretário de Administração Penitenciária. Beleza, pessoal? Tranquilo até aí? Então, não tem muito mistério. É só ler o artigo, verificar esse vídeo. Nós estamos esmiuçando, às vezes estão até demorando um pouco mais na questão, gente, mas para que vocês aprendam mesmo, tá certo, galera? Então, são itens muito importantes para a sua prova. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, nós vamos ficando por aqui. Valeu aí, aguarde nossos próximos vídeos.